gravação aqui para isso. Gente, o tema de hoje é o Espírito Santo, tá? E eu acho que é um tema, assim, também grande, um pouco grande para mim. Tenho temor de falar disso, assim, bem complexo, né? Mas vamos tentar. E vai ter que ser bem curto. Talvez a gente, de repente, até repita esse tema em alguma aula futura. Aí a minha estratégia, minha ideia, foi me basear num livro aqui do presbítero Ângelo, né? Vou mostrar aqui para vocês, ó. Eu não tinha lido, li agora preparando essa aula, a respeito dos dons espirituais. Vocês conhecem o doutor Ângelo, né? Não. Ah, olha aí. Nossa, estava na mão. Eu não tinha lido, li agora para essa aula, sabia? Muito bom. Poxa, a gente não vai conseguir falar tudo o que tem de bom aqui para falar, tá? Mas eu vou, assim, a aula totalmente baseada nesse livro, e eu acho que vai facilitar se eu mostrar aqui os tópicos, assim, em slide. Vamos ver se isso facilita nosso acompanhamento aqui, e o meu também, para seguir. Vocês estão acompanhando a tela? Sim. Beleza, então vamos lá. Então, é um livro de 2011, do presbítero Ângelo. E deixa eu pegar, só abrir aqui rapidinho minhas anotações. E ele começa assim com um comentário muito interessante, que a gente não entende mesmo tudo a respeito tudo, acho que não, mas não entende muita coisa, né, a respeito do Espírito Santo. E não entende, existe muito mal entendido também, muito engano, às vezes mais interpretações a respeito dos dons, como algumas assim perguntas e dúvidas que existem de um modo geral. Ele até cita aqui, ó, por exemplo, dúvidas a respeito do que é o batismo. O que é o batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo? Isso seria uma segunda bênção? Você já é ou não batizado no Espírito Santo? Se já é, você fala em línguas? Oi? Outra dúvida, assim, os dons do Espírito Santo ainda existem ou já passaram? Existem curas e milagres ainda? O Espírito Santo ainda realiza sinais e prodígios? Há ainda visões e profecias verdadeiras em nossos dias? São algumas dúvidas que o próprio livro aqui cita, e acho que são bem verdadeiras, né? Bem pertinentes. Então, há muito que estudar, aprender sobre esse tema. Vamos tentar um pouco hoje. E aí eu separei, dividi a aula nesses 3 pontos. Quem é o Espírito Santo? O papel do Espírito Santo em nós e os dons do Espírito. Então, começando com quem é o Espírito Santo? Bom, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? A Trindade. Então, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Então, a primeira coisa interessante que o livro fala, assim, o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade, é uma pessoa. E então o Espírito Santo também é Deus. E aí um comentário legal que ele faz aqui, o livro, o Ângelo, é que para a gente entender Deus, a gente tem mais facilidade, que a gente consegue, de alguma forma, fazer a imagem de Deus. Ele até diz assim que muitos fazem subconscientemente, vou ler aqui, ó, que Deus é um velhinho poderoso, lindo, amoroso, meigo, de pele clara, cabelos e barbas muito brancos, sentado num trono. E pode até ser outra imagem, mas a gente acaba fazendo uma imagem, uma personificação de Deus, né?
A gente consegue, digamos assim, materializar melhor. Jesus também, obviamente, né? Até porque ele se fez homem. Mas agora, o espírito, muitas vezes a gente não consegue ter essa visão de pessoalidade do Espírito Santo, por ser mais abstrato, né? Por ser um espírito, por a gente não conseguir atribuir uma forma, uma imagem. Então, isso às vezes faz com que a gente negligencie um pouco a presença, o papel do Espírito Santo. E tenha dificuldade de entender. E atribuições, quais são os atributos, as funções, né, da presença do Espírito Santo em nós? Aí ele elenca aqui 7, dá um exemplo, né? Então, o Espírito Santo, o que ele faz em nós? Ele dá vida, dá poder, capacita, dá unção, separação, consagração, purifica e santifica, revela, e ele traz união e reunião. Então, um pouco assim de caracterização do Espírito Santo, né? Agora, uma coisa interessante para a gente ver é como que o Espírito Santo está localizado na Bíblia e como que a gente aprende dele na Bíblia, como que ele está assim, como que ele é apresentado. Aí, interessante. No Antigo Testamento, de um modo geral, a gente pode entender que Deus era o centro, né? Era sempre Deus se aproximando do homem, separando o seu povo, guiando por meio dos profetas. Então, Deus era o centro no Antigo Testamento. Vem o Novo Testamento e nos Evangelhos, Jesus é o centro, né? Claro, o Evangelho é o que traz a chegada de Jesus, né? Jesus é o centro nos Evangelhos. A partir daí, o Espírito Santo é que passa a ser o centro. Porque Jesus, depois que Jesus vai, ele mesmo diz que vai deixar conosco o Espírito Santo, né? Então, a partir daí, o Espírito Santo assume e passa a ser o centro. Então, nós vivemos atualmente o tempo do Espírito Santo, que é esse tempo desde a ascensão, né, de Jesus até a volta dele, que nós estamos aguardando. Então, a gente está vivendo o tempo do Espírito Santo. Entre o tempo da ascensão de Cristo até a sua volta, este é o tempo da igreja, portanto, o tempo dos dons do Espírito. Então, nós estamos vivendo o tempo do Espírito Santo. Eu acho muito importante assim, sublinhar isso. E cada um de nós, essa frase eu achei muito legal. Essa frase devia estar entre aspas, que foi extraída do livro. Diz assim: cada um de nós que ouve, aceita e acolhe esta mensagem renovadora e regeneradora do Evangelho recebe o batismo no Espírito Santo. Sim, porque agora me lembrei, porque nesse ponto o texto aqui do livro entra um pouco assim no que seria o batismo, né, no Espírito Santo. Então, o que a gente precisa entender, né, é que a partir do momento que a gente se converte, aceita Jesus, nós somos batizados com o Espírito Santo. Isso quer dizer, a gente recebe ele. O Espírito Santo entra em nós, né? A conversão é o nosso ato de abrir nosso coração, abrir nossa vida para receber o Espírito Santo. E a gente morrer, né, para a nossa vida pregressa, humana e de pecador, para receber o Espírito Santo e renascer no Espírito, né? Então, isso a gente pode chamar de batismo no Espírito. Eu acho que mais à frente até tem uma explicação de por que é batismo, que tem origem no que João Batista fazia, né? Então, a figura de batizar no Espírito Santo aproveita daquele ato de João Batista de batizar as pessoas no rio. E sobre os dons, uma vez que a gente se converte, recebe o Espírito Santo,
Isso também é outra coisa bem importante da gente ouvir aqui e gravar. Uma vez que a gente recebe o Espírito Santo, a gente recebe ele com todos os seus atributos, todas as suas características, ou seja, todos os seus dons. Então, a gente está aberto a receber e manifestar os dons do Espírito Santo a qualquer momento. A Bíblia tem duas palavras no original do grego para dons, que a gente aqui no português traduz como dom de uma maneira comum, mas é o carismata, que poderia ser traduzido como manifestações da graça. E tem outra palavra que é o pneumáticos, que poderia ser traduzido como demonstrações do ministério do Espírito Santo. Isso, e da gente ter a presença do Espírito em nós, a partir daí a gente pode manifestar os dons e também manifestar os seus frutos, né? Interessante aqui a gente separar o que são os dons do Espírito e os frutos do Espírito, né? Os frutos são aquilo que a gente manifesta, digamos assim, espontaneamente, a partir da nossa qualidade de vida cristã, vamos colocar assim. Quem está mais firme, mais firme como cristão, manifesta os frutos, né? Pensando numa árvore muito sadia, dá bons frutos. A gente tem que ser assim. Agora, os dons, a gente busca, né? A gente busca com oração, com adoração. Vou dizer mais à frente sobre isso. Mas é preciso também separar o que são os frutos dos dons. Embora a gente se convertendo, né, receba esse Espírito Santo, isso não quer dizer que a gente encerrou nosso trabalho. Nossa vida de santificação significa buscar constantemente, continuamente, se encher desse Espírito. Certo, gente? Então, a gente, dia a dia, aqui, né, usando o nome da nossa classe, né, dia a dia com Jesus, a gente tem que buscar se encher do Espírito Santo. E aí, sim, o livro aqui cita assim, como que a gente pode fazer isso? Ele dá umas dicas: crendo, desejando e buscando com oração, adoração, devoção e serviço. Dessa forma, a gente vai estar mais aberto a receber os dons do Espírito. Beleza. Aí a gente agora encerrou aquela primeira etapa de quem é o Espírito Santo. Agora, vamos ver qual é o papel do Espírito Santo em nós. Então, tem os dons do Espírito, né? Agora, por que existem os dons? Para que a gente recebe dons do Espírito Santo? Tem um objetivo. Qual é o objetivo primário de nós recebermos dons dele, do Espírito Santo? Então, o objetivo primário é a nossa primeira missão também, nosso primeiro objetivo aqui na Terra, que é realizar a grande comissão, né? Interessante isso. E realizar por meio da igreja, como membro do corpo de Cristo, né? Nós não somos, assim, soldados solitários nisso. A gente trabalha em corpo. Isso fica bem claro, né? Nesse versículo de João 20, versículo 21 e 22. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E Jesus, tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Você vê que o envio do Espírito Santo tem uma função. Ele vai ser também consolador para nós, né? Mas ele tem também um objetivo, digamos assim, ativo,
para que nós assumamos uma postura ativa, né, de realizar a grande comissão, né, uma missão, um trabalho. A gente não está aqui ainda vivo nesse mundo tão difícil à toa, né? Então, assim, ratificando isso, o Espírito Santo opera em nós para a edificação do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo com essa missão, com essa grande comissão, né? De evangelizar, de levar o evangelho. Aí eu extraí uma outra frase aqui do livro, muito boa também. A igreja tem como principal finalidade preparar, fortalecer e armar estratégias para invadir o império das trevas, o reino deste mundo, e de lá desalojar pessoas, libertando-as para trazê-las para o reino do Filho do seu amor. Então, a gente tem essa missão e a gente executa essa missão como membros do corpo de Cristo, e o Espírito Santo nos dá os dons para a gente compor com qualidade esse corpo. E é importante dizer que os dons, acho que eu vou dizer isso mais à frente também, mas os dons não são dados para a edificação individual, minha, de vocês, individualmente. Nós somos edificados através dos dons que o Espírito concede para a edificação do corpo de Cristo, para realizar essa missão. Essa conjuntura, essa estrutura que o livro explica aqui, eu achei também muito importante. Da gente não entender como um processo individual, assim, com finalidade individual, né? E agora a terceira parte, a respeito mais especificamente dos dons do Espírito. Eu deixo aqui esses textos bíblicos que tratam assim explicitamente sobre dons, e vou ler o Romanos, capítulo 12, de 3 a 10, bem rapidinho. Deixa eu abrir aqui um minutinho, gente. Não estava engatilhado, devia estar. Romanos, capítulo 12, versículo 3 até o 10, olha. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que presida com cuidado, o que exercita misericórdia, faça isso com alegria. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E depois eu deixo para leitura de vocês em casa, quem quiser, esse trecho de 1 Coríntios e Efésios. Depois eu vou passar no grupo direitinho, tá? Agora, algumas características, então, dos dons do Espírito. Primeiro, até respondendo uma daquelas perguntas que a gente colocou no início da aula. Os dons não cessaram. E porque o livro, né, aqui ele coloca isso, porque existe uma corrente assim doutrinária que entende que os dons
cessaram com a morte dos apóstolos. Mas o que nós entendemos aqui é que não. E realmente não faria sentido, porque se nós recebemos o Espírito com seus dons, e nós vivemos no Espírito até a volta de Jesus, e se o Espírito age em nós com um propósito, os dons não podem ter acabado, né? Se os dons são característica do Espírito Santo que habita em nós, o Espírito não pode ser incompleto em nós, ele vem com seus dons, né? Então, eles não cessaram. O que quer dizer que a gente pode manifestar dons, seja os dons mais espetaculares, seja os dons de exercer misericórdia um com o outro, né? A gente pode exercer tanto o dom de cura, de falar em línguas, interpretações, assim, coisas mais sobrenaturais, como exercer misericórdia, amar-nos uns aos outros, né? Então, os dons não cessaram. Outra coisa interessante, segundo ponto aqui, não existe um número certo de dons. Como assim? A Bíblia não tem uma lista dos dons do Espírito que a gente tem que decorar e entender que são esses. O estudo aqui, a pesquisa do Dr. Ângelo, ele até diz, tem passagens, tem listas das cartas de Paulo que falam em 9 dons, tem outra que fala em 23, tem outra que fala em 27 dons. Então, não existe uma lista que a gente pode dizer como finita ali, né? Isso também, eu acho que é coerente, né? O Espírito Santo é infinito em possibilidades de manifestação em nós. Mas, de qualquer forma, até acho que pedagogicamente, esse livro aqui, ele sugere um agrupamento dos dons. Então, a gente poderia pensar num grupo que são dons de fala e outro que seriam os dons de serviço. Aí de fala tem profecia, o dom de falar em línguas, o ensino. E os dons de serviço são a doação, a misericórdia, né? Atos de serviço. Mas isso é só para um efeito pedagógico do entendimento do tema, que é importante também. E aqui reforça o que a gente já falou. Os dons do Espírito, nesse outro ponto aqui, quarto ponto, né? Os dons do Espírito sempre visam o corpo, não o indivíduo. O livro frisa muito isso, porque os dons do Espírito são sempre temas assim de muitas vezes vaidade e de discórdia entre igrejas. E pessoas que dizem, eu tenho o dom de falar em línguas, né? Principalmente os dons mais assim espetaculares, sobrenaturais. E acho que tem gente que tende a entender como assim, eu tenho esse superpoder, ou eu sou mais crente que você porque eu tenho esse dom. Então, a gente tem que entender que o Espírito Santo ministra os dons dele em nós, ainda que individualmente, mas com um propósito sempre coletivo, pensando no corpo de Cristo, para a realização da missão da igreja. E, como depois vocês podem ler lá em Coríntios, o dom mais importante de todos é o amor. E é isso, gente. O próximo slide é para a gente debater. Exposição rápida aqui, tem muito mais coisa, a gente pode depois até pensar em outras aulas, mas eu vou ficar aqui com essa porção para a gente hoje, pensar e meditar, e queria agora então ouvir um pouco de vocês. O que vocês acham? O que vocês tiveram de impressões e opiniões de vocês? Leon, me permite fazer uma colocação? Posso? Claro. Olha, meu irmão falou sobre os dons do Espírito Santo, que inclusive é um tema de muito complexo, até para muitas das vezes se colocar como pauta de debate, nem debate. Na verdade, a Bíblia Sagrada é aquilo que a gente lê.
Não é uma questão de interpretação. O problema é que existem as interpretações segundo o que as pessoas querem interpretar, sendo que a Bíblia é aquilo ali que está escrito e acabou, como Jesus falou, né? Aí daqueles que tirar um J ou um tio desta palavra. Então, o que está escrito é o que está escrito. É claro que eu cheguei há um tempo atrás até a propor aos irmãos, aliás, os irmãos nos perguntaram a que tipo de assunto, um tema que nós poderíamos abordar, né, como um meio de podermos falarmos sobre a palavra de Deus, ter a nossa fé edificada, alguma coisa que pudesse servir de debate, de assunto, e eu cheguei a colocar como tema, mas foi 3. Será que eu tenho o Espírito Santo? Será que eu sou batizado com o Espírito Santo? Então, eu cheguei a usar isso, né? Mas o irmão está abordando esse assunto sobre a pessoa do Espírito Santo. No Antigo Testamento, Deus foi o centro da história do Antigo Testamento. No Novo Testamento, né, nos Evangelhos, Jesus foi o centro do Evangelho. Já depois do Evangelho, o Espírito Santo, né, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é a pessoa que vem atuando até os dias de hoje, né, em nossos dias. E é claro que existem pessoas com muitas dúvidas, eu tenho certeza disso. Será que eu tenho o Espírito Santo? O dom de língua é importante, por exemplo. Como é que eu tenho certeza que eu tenho o Espírito Santo? Em Efésios, no capítulo 1, versículo 13, tem pessoas que têm essa dúvida. Eu já conversei com muitas pessoas que têm essa dúvida. Será que eu tenho o Espírito Santo? Para começo de conversa, quem nos convence dos nossos erros não somos nós mesmos, é o Espírito de Deus, né? Em Efésios, capítulo 1, versículo 13, ratificando o que eu estou falando, fala assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, né? Depois, o evangelho da vossa salvação. E tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, a partir do momento que eu ouvi a palavra, acreditei e aceitei, a Bíblia fala que na mesma hora eu sou selado com o Espírito de Deus. Não há necessidade de haver uma manifestação extraordinária para mim me fazer ou me convencer que eu tenho o Espírito Santo. Tem pessoas que têm essa preocupação, por que eu não falo em línguas, né? Ou por que eu vejo pessoas profetizando, será que eu tenho o Espírito Santo? A partir do momento que eu aceitei a Jesus Cristo e vivo segundo a palavra de Deus, não sou eu, como disse Paulo, que vivo, mas o Espírito de Deus que vive por intermédio de mim. Então, só esse tópico que eu estou tocando, né? Sobre as pessoas que muitas das vezes têm dúvidas, será que eu tenho o Espírito Santo? Se você aceitou a Jesus Cristo, com base na palavra de Deus, é claro que temos o Espírito de Deus. Não vou falar sobre o fruto. Se eu for falar sobre o fruto, eu vou usar a árvore que Jesus amaldiçoou, a figueira, que procurou nela fruto e não encontrou fruto e disse, a partir de hoje, nunca mais nasça fruto de ti. Então, quando nós temos o Espírito, é claro que automaticamente produzimos frutos. E os frutos, se eu for falar aqui, vai tomar muito tempo, claro. Então, o assunto que eu toquei aqui é somente sobre a convicção do Espírito Santo. Eu tenho ou não tenho? Se eu aceitei a Jesus, é claro que eu tenho o Espírito de Deus. Legal. O livro, inclusive, fala desse papel de selo do Espírito Santo. Ele tem até um capítulo, um trecho dedicado a isso. Isso aí, perfeito. Obrigado, André. Esse livro aí é bem interessante, né, Leandro? Pode falar. Leite estava falando. Não, já falei, já terminei. Não, é só para completar aí que há pessoas que falam em línguas, né? E outras veem essa pessoa falando em línguas, tendo esse dom, e elas imaginam que só tem o Espírito Santo justamente a pessoa que fala em línguas. Elas esquecem que os dons são diversos, né? Então, muita gente imagina isso. Eu vejo, muita gente me pergunta, eu vejo muita gente comentando sobre isso, que só tem o Espírito Santo, que é a confirmação de ter o Espírito Santo, né? Ter sido batizado com o Espírito Santo, é o falar em línguas em si. Como a gente está conversando aqui, o Leão trouxe para a gente que os dons são diversos, né? São muitos os dons. E ainda que, o mais interessante é isso, ainda que eu fale a língua dos anjos, né? Sem o amor, né? Verdade. Ainda que eu fale a língua dos anjos. Enfim. E outra coisa que eu ouço muito falar, aí já é talvez um esclarecimento, não sei se o Leão pode trazer para a gente aí, ou o pastor, ou alguém,
que ouço muitas pessoas falando, que são 9, né? Você citou aí que o Espírito Santo não é engessado, ele tem inúmeros dons para nos dar, né? Mas eu ouço muita gente dizendo, e batendo na tecla mesmo, ratificando, provando, que são 9 os dons do Espírito Santo. Aí eu queria algum comentário com relação a isso. Eu vi que na aula, realmente, o Espírito Santo, ele, enfim, são diversos, né? Diácono Leão, Olha. se não me permite, teve uma vez... Vai. Seu pastor Henrique, bom dia. Bom dia. Beleza? Bom dia. Uma vez, Desculpe Diácono o Leão, atraso novamente. Estava lá na Isso. igreja cuidando Nós- dos assuntos lá nós do somos, louvor. nós somos alunos aqui. Diácono Pode dizer, Leão, fala aí. uma ocasião, é claro que o Espírito Santo é ele que nos convence, é ele que nos santifica. Quando nós fazemos alguma coisa errada, como eu falo com as crianças aqui, quando você faz alguma coisa errada e está sentindo uma coisa triste, aquela coisa ruim no seu coração, não é você, é o Espírito de Deus falando, você fez aquilo, você mentiu, você fez errado. Então, enquanto você está sentindo isso, significa que o seu coração está sensível à voz do Espírito de Deus. O irmão Diego colocou, falando sobre os dons espirituais, são 9. Eu me lembro de uma ocasião, por favor, não me interpretem como uma pessoa que está querendo se destacar, ou querendo aparecer, ou querendo se exaltar, nada disso. Pelo contrário, como diz a Bíblia, tudo para a glória de Deus. Uma vez eu estava no carro, e é claro que você, quando tem o Espírito de Deus, você se sente ousado também. Ter o Espírito de Deus é ousadia, né? E eu peguei uma senhora, e ela estava com 8 meses de gravidez. E ela, quando entrou no carro, entrou com dor, e entrou com sangramento. E nisso que ela entrou com o carro com sangramento, com 8 meses, eu falei, meu Deus do céu, está com descolamento de placenta, a criança pode nascer a qualquer momento. Eu entrei no carro, me perdoa a expressão, mas eu meti o pé. Aí eu falei para ela, senhora, me desculpa, vou avançar todos os sinais. Avancei. Tomei uma multa, tomei mesmo. Mas avancei o sinal com o intuito de ajudá-la, sendo que ela estava gritando de dor. Sabe o que eu fiz? Diante de Deus, eu dirigindo, eu falei, senhor, não vou ficar assim quieto, não. Eu sou um cristão. Eu falei, senhor, não acredita em Deus? Eu acredito. Eu acredito em todas as religiões, meu filho. Eu falei, olha, independente do que ela crê ou não, eu creio em um Deus. Eu falei, vou colocar a mão na sua barriga, posso? Ainda não tinha ainda coronavírus, não. Você pode. Eu, dirigindo, avancei o sinal, botei a mão na barriga dela e comecei a orar, Senhor, sustenta esta criança. Dá vida a esta criança, dá o livramento. Ela falou assim, diante de Deus, eu senti a criança mexendo. Falei, graças a Deus, continua com fé. Deixei ela no HCN, ajudei ela a descer. Então, aquilo serviu de edificação para mim. Mas para mim ver a ação do Espírito de Deus, foi necessário que eu também tivesse a ação também, né? Não que eu tivesse o dom. Ali não, ali eu falei, Senhor, eu creio em milagres. O Espírito Santo, ele vem para nos ensinar, nos orientar, nos santificar, mas para também nos dar autoridade, para nós vermos maravilhas também, né? Esse é um dos temas também que o Diácono Leão também chegou a abordar. Enfim, essa é uma colocação que estou falando sobre o que o Diego falou, sobre falar em língua, sobre dons espirituais. São 9, e esse também é um deles, eu creio. Né? Não estou falando que tem um dom de cura. Ali foi um momento específico de uma situação que eu me vi e falei, Senhor, se essa criança, se tiver uma criança aqui agora no carro, eu não sei o que vai ser de mim. Então, isso não vai acontecer aqui, não, vai acontecer no hospital. Eu botei a mão na barriga e orei, e ela sentiu a criança mexendo, e conseguimos, mesmo avançando o sinal. Recebi a multa de 280. Mas eu levei ela e ela chegou bem no hospital, graças a Deus. Diego, aqui o livro tem, ele cita 4 passagens bíblicas listando assim, dando exemplos de dons do Espírito, que o Espírito pode manifestar na gente. Ele mesmo aqui, o livro, ele fala em 17 ou 18 dons, tudo com a referência bíblica. Olha, só para dar o exemplo aqui, dons de profecia, dom de ensino, de pastorado, exortação, de evangelismo, de liderança, de sabedoria e conhecimento, discernimento de espíritos, dom de línguas, dom de interpretação, dom de cura, dom de milagres, dom de contribuição. Olha só aqui esse dom, né? É curioso. Dom de pobreza voluntária, o livro explica aqui. Dom de ministério, de misericórdia, de socorro. Foi um dom que o André exerceu aí, de socorro. Já passou de 9, né? Viu?
E tem, depois eu posso passar no detalhe, não dá tempo, né? Mas tem Sim, já os trechos, ó, Romanos, Coríntios, Efésios, Coríntios, de novo, Coríntios, Tiago, Mateus. Então, enfim, realmente são muitos, é o que eu estava falando. São É. muitos, e você colocou bem aí para a gente agora. Mas há pessoas que realmente... Há esse mistério aí, né? Há essa coisa de que são 9, são 9. Eu ouço muito as pessoas dizerem isso. E não, o Espírito Santo não é engessado, né? Não é alguma coisa que é só aquilo ali. Realmente são muitos os dons. Era só isso. Você trouxe bem. Foi legal esclarecer isso aí para a gente. Ó, o Espírito Santo não é engessado, mas ele já se revelou dessa forma, e a Bíblia dizendo que são esses, a gente também não pode, a gente não, as pessoas também não podem inventar manifestações espirituais também não. Tem que ter ali, tem que estar ali, o 18, naquele básico. O 9 é porque é básico, é um texto, é uma parcela, é uma informação 9, mas juntando tudo, né, é o que o Leão está falando. Mas o Espírito Santo não é engessado, e não é isso que o Diego está querendo dizer. A gente também não pode inventar dons também. Porque tem muita gente que fala assim, aí eu estou livre no Espírito, então aí a pessoa faz uma loucura. Tem até aquelas manifestações de ficar na parede e de ficar rindo e de cair também. Essas coisas são manifestações humanas, emocionais, a respeito da ação do Espírito Santo. Riso e queda, desmaio, até lá, mas não é uma ação que esteja na Bíblia como sendo uma prova, ou seja, esse determinado tipo de pessoa que é mais emotiva, outro. E aí a gente vai tendo cuidado com isso. E outra coisa é aquela lista Gabriel, desculpa, perdão. Só falar a lista dos frutos do Espírito, né? Que são 9. Que tem aquela lista do amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Aí já é fruto, né? Então não confundir, né? Não. Esse dia eu estava até conversando com as crianças aqui, até falei sobre esse tema. Ontem mesmo, meu sobrinho estava aqui, o Miguel, e eu falei para ele justamente isso que o senhor está acabando de falar, pastor Henrique. Falei, que eu já fui de muitas igrejas, e as pessoas, me perdoem, não estou fazendo discriminação, mas os pentecostais, com todo respeito, muitas das vezes, me perdoem, por favor, em nome de Jesus, acabam extrapolando, como disse o pastor Henrique, né, saindo completamente fora do contexto da Bíblia Sagrada, inventando coisas que não têm nada a ver com a palavra de Deus, né? Como o pastor Henrique fez a colocação, né, de maneira muito bem colocado aí o que ele falou. Que eu tive uma visão, se joga na parede, pula. Eu falei, não, aí fala, isso não quer dizer que a pessoa tenha poder. O poder de Deus é manifesto através das nossas ações, das nossas atitudes. Quando eu dou um pedaço de pão para uma pessoa, um copo de água, nem que seja água fria, para matar a sede, que nem uns dias atrás, um rapaz, o caminhão do lixo parou aqui, peguei 2 garrafas de refresco, um calor escaldante, foi lá, mandei as crianças levar para eles as 2 garrafas de refresco com um copo, e Jesus falou, como vocês fizerem isso para uma pessoa, vocês estão fazendo a mim. Isso é uma manifestação de Deus. Isso é o poder de Deus por intermédio de mim. Eu não preciso pular, foi como eu falei ontem com meu sobrinho, falei, Elias não pulou, não gritou, nem esperneou. Os profetas de Baal se autodeslaceraram. E de Elias só falou, Senhor, mostra para eles quem eu sou e que eu sirvo ao Deus vivo. Acabou. Deus mandou fogo do céu e mostrou para eles que o Deus dele era um Deus vivo. Então, eu não sei se eu me fiz ser entendido. O que eu quis dizer eu entendi perfeitamente, André. Eu não estou falando porque você falou, não, tá? Não, tudo bem. Diego. É porque justamente isso que o irmão falou, André, é só uma experiência que eu passei durante 8 anos da minha vida. Eu nasci presbiteriano, só que durante um tempo da minha vida eu passei numa igreja pentecostal, e lá, assim, onde eu, enfim, trabalhei em diversas áreas dentro da música, né? Era líder do louvor, mas eu fazia parte do diaconato também, e estava sendo preparado para ser um presbítero e assim, ser um ajudante do pastor lá na época. E lá eles tinham muito isso, não é uma crítica, mas eles entendiam dessa forma, como a gente está falando aqui, que só tinha o Espírito Santo, só era batizado quem falava em línguas, quem realmente exercia esses 9 principais dons aí para eles, entendeu? E eu ficava com aquilo na cabeça, porque, não, gente, não tem lógica. E para eles implica até na salvação e tal, e
enfim, o maior dom, como a gente falou, é o amor. E eu ficava meio assim, e por isso que eu joguei esse comentário, justamente por isso, porque durante esses 8 anos que eu passei lá, eu ouvia muito falar sobre isso, e eu entendia de uma forma diferente, como agora, na aula, o irmão Leão falou muito bem, colocou aí, e a gente pode ter uma visão maior, né? Uma visão mais ampla do que se é. Eu queria muito assim, que a minha cunhada, a irmã do André, estivesse assistindo essa aula, está sendo assim, maravilhosa, irmão Leão, né? A Sim. Valéria. Porque o que acontece? Ela, quando nós entramos em comunhão com a Betânia, ela também entrou. E com a pandemia, ela acha que para ser cristão tem que estar dentro da igreja. E isso que nós estamos fazendo aqui, para ela, ser crente dessa forma é fácil. Vai lá, liga o computador, não falando mal dela, pelo amor de Deus, porque eu amo muito. Mas o problema é que ela buscou um outro meio, entendeu? Uma outra forma. E o André, às vezes, até... Ela, na verdade, não buscou, ela foi influenciada. Ela foi influenciada, é verdade. E, na verdade, esse André tenta mostrar para ela, foi o que o irmão Diego estava até falando, que ele era da igreja, e isso também para ele não era legal, da forma de falar. Ela foi para uma igreja de dons, revelações, que ela acredita naquilo ali. E ela está passando por uma prova, que a gente não precisa comentar, que ela está esperando resposta em algum irmão lá da igreja revelar para ela. O que o irmão revelar é o que ela vai fazer. E ele sabe. Eu não concordo com isso. A gente não concorda e a gente tenta falar para ela assim, pelo amor de Deus, Deus é Deus de milagre, Deus de promessas, entendeu? Você conhece a palavra. Quer dizer, eu não concordo, pastores, me perdoem, porque eu aprendi isso com os irmãos e eu vi realmente como o povo de Bereia fazia. Paulo pregava, o povo de Bereia conferia na Bíblia. Eu aprendi com os irmãos e estou de pleno acordo com os irmãos. Foi o que o irmão não está falando na aula que está sendo maravilhosa sobre isso, sobre os dons. Então, a gente está falando desses dons, são os dons que aquela mulher vai lá e fala em línguas e revela que vai acontecer. E ela está esperando nessa revelação. Porque tem pessoas, pastor Henrique de Leão, irmão Diego, irmã Célia, irmã Regina, que vão para a igreja, eu até me perdoe, por favor, não pensem que foi porque partiu de mim, não. Acabei arrumando até inimizade com minha própria família. Por conta disso, é a verdade, porque você eu, não, eles porque eu falei, vocês estão errados, vocês estão correndo atrás de profecias. O maior profeta de todos está na frente de vocês, que é a palavra de Deus. Sinais seguirão os que crerem, né? Exato, entendeu? Sinais não precisa. Exato, irmão Diego, não precisa. Eu falei, não precisa, vou atrás porque lá tem revelação. Não. Deus se revela a nós dentro de casa, dentro do nosso quarto, Mateus 6,6. Está ali escrito, ele falou, se tranque, converse com o Pai, que muito antes de você abrir sua boca. Ele já sabe o que você vai pedir, pronto, Deus vai se manifestar. Então, hoje eu me considero, eu já fui pentecostal, vou dizer assim, talvez até fanático, tá? E hoje eu me considero um presbiteriano com muito orgulho. Amém. Por conta de vocês conseguiram, por meio da palavra de Deus, me convencer, e falo com muito orgulho para todo mundo no carro, não deixo, falo com todo mundo, elogia a Igreja Presbiteriana de Betânia, todo mundo, com todo mundo que eu falo, elogio o trabalho da igreja. É um trabalho destacado pelo amor. E isso é o fruto do Espírito de Deus. E a gente aprendeu muito, né? No caso, ontem, pastor Henrique, aquela irmã Maria, Dona Maria, aquela vizinha, o que o irmão conhece, todos aqui, o irmão Leão conhece, acho que o irmão Diego que não conhece. Da vizinha que me chamava toda hora. Lembra, pastor Henrique? Lembra? Ela foi embora. Ela se mudou daqui. Entendeu? Ela mudou. Mudou por quê? Porque a família abandonou, deixou ela sozinha. Ela, por conta daquela filha problemática que eu cuidei, que Deus me usou para poder nós cuidarmos, né? Na verdade, pastor Henrique, eu acabei assumindo, nós assumimos ela, principalmente, sendo que eu tive que ligar para os filhos, que ela estava numa situação deplorável. Eu falei, olha, se ela continuar nessa situação, eu não sei se eu agi certo e errado, eu falei,
as pessoas vão acabar denunciando vocês ao Ministério Público. Uma senhora de 80 anos está abandonada. Aí os filhos se sentiram ameaçados, mandaram ela sair daqui. Entendeu? Eu falei para eles com o intuito de ajudar, porque a gente não tinha tempo 24 horas para ficar com Alertou, ela. né? Tá Alertei, certo. falei, É. olha, ela está passando mal, a qualquer hora ela vai infartar. Então, ela foi embora, ela falou, estou indo embora porque vocês falaram que ia fazer. Não, Dona Maria, eu fiz Beleza. isso para lhe ajudar. É porque, na Pra lhe ajudar. verdade, ia trazer problemas que até vocês mesmos, né? O próprio pastor Henrique mesmo falou, Gleice, eu cheguei no ficar assim de cama, de tanto me doar. A obra de Deus, quando você faz ela, que você adoece, deixa de ser a obra de Deus, né? Então, você tem que fazer a obra de Deus de uma forma que não se canse, que seja prazeroso fazer a obra de Deus. Eu já estava ficando assim, sem forças, para tudo, até para cuidar da minha casa, cuidar do André. Enfim, no caso, estava me sugando. E aí, tomamos essa decisão e, graças a Deus, Deus tomou conta. Excelente. O Reneu? Reneu, isso. Tem um comentário? Sim. Esse assunto, assim, eu costumo lembrar de um versículo aqui, e me lembrei nessa exposição tão complexa, eu concordo, Leon, que esse assunto é livros e livros e livros, então, em poucos minutos, falar do mistério de Deus, né, na pessoa do Espírito Santo vamos dizer assim, é demais para nós, né? Mas o versículo é 1 Coríntios 14, 1, que o Senhor diz que segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Então, é como se fosse um mandamento sobre nós. Procura os dons espirituais. Mas o que me chama a atenção é o que vem logo em seguida, mas principalmente ele coloca o amor, que é o dom supremo, como ele coloca assim, a palavra, principalmente que profetizeis. Então, me parece que, e aí mais adiante, no verso 3, ele diz, o que profetiza fala para os homens, para as pessoas, edificando, exortando e consolando. Então, para mim, é uma simplificação desse assunto, vamos dizer, tão complexo que me dá uma certa paz, que o próprio Senhor está dizendo, procura principalmente profetizar com essas características, edificar, e o verso 12, mais adiante, diz, assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Então, essa busca de sermos profetas, ele mesmo diz, é o principal nesse assunto que diz respeito aos dons do Espírito Santo, que distribui como ele quer também, né? Então, era esse o comentário, e agradecer a oportunidade de refletir contigo, com as irmãs e irmãos aqui do grupo. O livro também fala, né, que sobre falar em línguas, que se você não tiver com quem interprete, que você fale em voz baixa ou fale na mente, né? Porque senão não tem proveito. Porque Inclusive, os dons são para a edificação da igreja. Isso, Só porque tem reforçando. pessoas... Ontem eu falei sobre isso aqui, o Paulo falou. E se houver... Ontem o meu sobrinho me pegou para falar da palavra de Deus com ele ontem. Falei sobre falar em línguas. Você chega num ambiente, não está todo mundo falando em língua, ninguém está entendendo nada. Sendo que, à luz da palavra de Deus, o próprio apóstolo Paulo falou, se tem o dom de língua, vai falar em língua, mas tem que ter alguém que traga a interpretação. Para que haja edificação, como disse o presbítero Reneu, edificação para a igreja. Porque quem fala em língua, fala para edificar a si mesmo. Então, que fale consigo. Mas se for falar para a igreja ouvir, que tenha um intérprete, né, uma pessoa para interpretar o que a pessoa está falando, para que haja edificação, como disse, ratificando com o presbítero Reneu,
para a igreja. Até porque aqueles que não são batizados em línguas e a pessoa está falando em língua, a pessoa fica assim, poxa vida, eu já vi gente falando isso. Senhor, por que eu não sou batizado em língua? Então, a pessoa está falando ali, mas esquece de ter irmão do lado. Será que ele é batizado em língua? Será que ele é? Então, Batizado em língua? no caso, falar em Está inglês. batizado Se ganhou o dom de língua. Dom de língua. Dom de línguas. Dom de língua. Dom de sim. línguas. Isso que eu Aham. falei. Que me perdoe a forma de eu Sim. falar. Não, tudo bem, tudo bem. Dom de línguas. Então, muitas pessoas não falam língua. Assim. Então, outros... Aí, se tem uma pessoa que fala em língua, aí aquele que está do lado direito ou esquerdo fala assim, meu Deus, não estou entendendo Acaba se sentindo nada. inferiorizado. Acaba se sentindo inferior, realmente. Aquele que está falando. Outra coisa é que claramente os dons são para edificação da igreja. Não são para sobressair ninguém, não são para diminuir ninguém, não são para fazer um grupinho dos que falam, outros que não falam. Isso é divisão da igreja, não é edificação. Então, a gente tem que ter isso, porque o primeiro aqui, o texto que o Reneu falou, buscar e seguir o amor. O amor, o dom vem sobre um sentimento de amor uns pelos outros. Então, é para edificar. O dom não é o principal. O sujeito que é especialista em cura, só faz cura, só faz cura. Aí atrai um montão de gente lá, fica aquela fila, aquele homem fica famoso. Isso não é edificação da igreja. Isso é um serviço público espiritual que existe, né, infelizmente. Mas os dons são para edificar. Então, cada um de nós deve buscar esse dom espiritual de profecia, porque você que está conversando comigo, o que eu falo para você vem de Deus e é ungido e vai fazer um efeito terapêutico espiritual em você. É Deus falando, não é? Muitas vezes não é a nossa igreja presbiteriana tem esses dons e as pessoas falam de Deus Deus fala através de nós, assim, no contato, no conselho, no exemplo. Então, é para edificação, não é para desunião e não é para elevar alguns, é para beneficiar a todos. Eu saí do... Desculpa, pastor, eu fui adiantando aqui. Ô, rapaz, você me atrapalhou aqui, brincadeira. Mas é isso aí, é isso que eu falei e está falado. Não, pastor Henrique, é porque no início da aula você perdeu, a gente fez assim, um elogio a ele, eu acho que ele está muito emocionado, né, irmão Reneu? Esse homem é pedra 90. Assim, eu e o André, a gente assim, fez assim, um elogio para ele, assim, porque tem servido de inspiração para mim, o Diácono Leão também. Pra gente, e, assim, de humildade, simplicidade, apesar de toda a sabedoria, tá? Todo o conhecimento, de ser um professor, com as atribuições que tem, né, que tem servido de uma utilidade muito grande para nós, mas no começo eu falei, o irmão tem servido de inspiração, principalmente para mim, que às vezes eu me perco um pouquinho, deixo o orgulho falar mais alto, mas estou aprendendo a ser um pouco mais humilde. Aí ele ficou tão emocionado que ele acabou fazendo flexão para ele. Eu estava engatilhando já o próximo, e aí essa pergunta aí. Adiantou aqui, mas já são 11h30, vou perguntar se a gente pode, então, avançar só mais uns 10 minutinhos, só para fechar, né? Porque hoje é o fechamento do semestre. A gente vai entrar na escola de férias, né? De inverno. E aí eu pensei nessa pergunta aí para a gente refletir, se vocês quiserem ou comentar agora, ou levar para casa. Né? Postar lá, posta no grupo. Isso, pode ser. Posto lá. Mas... se alguém quiser aproveitar uns 5 minutos mais aqui para comentar, também acho que vale, né? Porque a gente se reúne aqui todo domingo, tem que servir para alguma coisa, né? E aí eu pensei da gente refletir sobre isso, assim, o que a gente tem, será que tem servido, o que a gente tem aprendido, tem sido edificante para nós? Tá, Leão, então eu vou falar. Maria Célia, perdão, desculpa, pode falar, perdão. Fala aí, Maria Célia. Maria Cileia. Ou Léa. Microfone. Peraí, Microfone. Léa, microfone. Ainda não foi, não.
Agora foi. Eu queria falar o seguinte, que eu, antes de ir para Betânia, eu visitava várias igrejas, né? Tá aqui. Mas mais por indução de amigos, né? Eu ia só para visitas, né? E eu nunca me encontrei, assim, não me encontrei nas igrejas, porque era coisas que eu não acreditava. Eu cheguei numa igreja uma vez e, como eu sou gordinha, né? Eu estava bastante gorda e eu estava com um vestido longo e a pastora chegou para mim e falou assim, chegou até a mim e botou a mão na minha barriga e falou assim, esse varão que está dentro da sua barriga. Eu fiquei muito decepcionada, porque eu não estava grávida. Eu simplesmente estava gorda, né? Mas eu não estava grávida. E eu fiquei assim, meu Deus, como uma pessoa pode dizer que eu estou grávida, dizer que esse varão na minha barriga vai ser profeta? Eu fiquei muito decepcionada. E aí você falava, eu não gosto dessas coisas de profecia. Eu acredito em Deus, se vai um Deus, eu acredito em Deus. E Deus fala com a gente, sim, fala. Mas se Deus tiver de usar alguém, ele vai usar nós mesmos, entendeu? A gente vai ter... Então, assim, quando eu entrei na Betânia, eu já tinha visitado a Betânia, o pastor Henrique me conhece desde o começo, eu comecei a frequentar a Betânia, visitar a Betânia, mas eu não era, assim, firme na Betânia. Eu ia por visita. E eu fui, assim, descobri até falar assim, poxa, eu não é para mim. Eu me sentia meio inferior à Betânia, entendeu? Mas aí, um tempo, foi quando um dia eu saí do trabalho, eu estava muito deprimida, e Deus falou comigo. Né? Minha filha fazia aula de inglês na Betânia, e eu tinha que buscar ela na Betânia. E aí eu entrei lá e resolvi subir para o culto. Foi até o vigia, falou assim, você está bem? Vai lá para o culto. O vigia, até eu sei meu amigo, ele. E aí eu fui subir lá em cima, o pastor estava pregando, o pastor Henrique. E aquilo eu fui hipnotizada assim, na oração, assim, foi uma coisa assim tão particularmente meu. Eu senti assim, Senhor, eu preciso de Ti, Pai, eu preciso de Ti. E tava lá uma pessoa que eu já conheci, é o pastor Henrique, muitos anos, né? E eu fui assim, eu fui assim impactada naquele dia. Eu senti o desejo de dizer assim, essa igreja é a minha igreja. Essa igreja fala do amor. Ela fala, ela prega o amor. Ela não usa esse negócio de Satanás, de coisa ruim, de coisas negativas, de coisas, sabe? Ela fala do amor de Deus na nossa vida. Ela fala do ensinamento, do cidadão como tem que ser. Ensina o homem da Bíblia, como nós devemos ser um ser humano, sem julgar ninguém, sem querer espaço mais que o outro. É assim, eu tô muito grata a Deus, porque eu me transformei. No meu semblante hoje é outra pessoa, eu sou outra pessoa, entendeu? Hoje eu não fico em igreja. Eu acho assim, quando a gente encontra o nosso caminho, a gente não precisa ficar visitando outras igrejas, entendeu? Eu acho que não tem necessidade de ficar, eu nem convido ninguém que já tem sua igreja, convido para minha igreja. Não convido. Eu acho que cada um tem que seguir na sua igreja, entendeu? Agora, eu sou contra esse negócio de a pessoa ter uma igreja. Eu vou na minha igreja, vou fazer uma visita. Eu não gosto disso, entendeu? Antes eu frequentava as igrejas porque eu não tinha afirmação em nenhuma igreja. Eu ia para visitante, assim. Um dia eu iria assim, eu ia me visitar. Mas quando eu me encontrei, eu acho que cada um tem que seguir seu caminho, sua igreja. Cada um tem que buscar. E eu sempre falo, Deus é amor, Deus é paz. Deus, quando a gente realmente se converte, você fica um semblante diferente, você fica a paz dentro do seu coração, você fica em paz dentro, assim, pelo amor, e você é aprender, você é participar, e é bom, sim, você tem que participar e tem que soltar isso para outras pessoas que não é evangélico, falar do amor de Deus para outras pessoas, como o Senhor trabalhou na sua vida, como está fazendo, como você está sendo diferente, não, que não é, sempre com palavras bonitas, com palavras agradáveis. Eu sou muito grata ao pastor Henrique, ele sabe disso, porque o pastor Henrique faz parte da minha vida desde o comecinho da minha história aqui no Rio de Janeiro. Eu sou muito grata ao pastor Henrique e, assim, por tudo. Eu sou grata a Deus por tudo. E eu acho que ser crente é isso. É você não elogiar ninguém, não falar mal de ninguém, é você estar sempre ali com palavras bonitas, com palavras boas, sempre tem que falar a verdade, sim ou não. Eu acho que
é importante isso. E queria dizer para vocês, o Leon, o pastor Leon, o professor Leon, né? E o Mineu, o pastor Henrique, todos vocês, eu sou muito grata por ter conhecido vocês fazerem parte da minha vida, da minha família, e Deus abençoe vocês. Esse semestre seja um semestre que a gente possa estudar mais a Bíblia, aprender mais. E passa, gente, eu estou aprendendo mais a ler ainda, estou ficando fera na leitura. Até minha filha fala, mãe, você está ficando fera. Olha só, através da Bíblia, estou aprendendo a ler sozinha, em casa, a Bíblia, estou me saindo maravilhosamente, estou lendo qualquer coisa agora, eu estou lendo, aprendendo, porque sei que não, a gente não aprende, né? Beijo, meus irmãos, mas não vai perder o tempo. E com Deus vocês. E importantíssimo, lendo e escrevendo lá no grupo, hein, gente? Quero incentivar vocês para escreverem lá no grupo também. Já que o Leão não perguntou sobre Como já a estão importância desse semestre, para mim foi importante, para nós, na minha casa, na minha família, para mim principalmente, né? Eu só tenho a dizer que eu, além de ter aprendido, tenho me sentido cada vez mais edificado. Me sinto hoje praticamente um calvinista, vamos dizer assim, né? Que a Igreja Presbiteriana ela segue principalmente os 3 tópicos, né? De João Calvino também, as três teses que ele defendia também. E, enfim, hoje eu me sinto parte dessa família abençoada, né? E principalmente por poder trabalhar junto com os irmãos, né? Não somente no que diz respeito à igreja, mas aqui no bairro onde nós moramos, tudo isso nós aprendemos com vocês. Então, todo esse semestre teve uma importância fundamental, transformadora, tá? Edificadora na minha vida, na vida da minha esposa, em todos os sentidos, dentro da minha casa, como marido, como pai, como conselheiro, como o Caio e Cauã que se batizaram, porque sempre que eles têm dúvidas, conversam comigo, eu estou sempre conversando com eles. Enfim, então eu aprendi, e o que eu aprendi, eu passei adiante, estou passando adiante também. Enfim, então, esse semestre, para mim, foi edificante em todos os sentidos. E para mim também. Eu vou continuar colocando todos esses devocionais lá no grupo, como o pastor falou. Pode botar. Vou colocar os devocionais, vou colocar lá os fundos do Jardim de Oração, vou colocar os cultos de terça-feira. Vou continuar com o meu trabalho. Eu acho que é assim. Como o pastor Henrique até falou, escrevam, pode escrever, vão colocando. E se o pastor me permite, eu vou continuar colocando lá os devocionais, os artigos, tá bom? É muito gratificante para mim também, nesse momento. Legal, gente. Bom, vamos então orar para encerrar? Eu queria pedir ao Diego, se puder, o Diego, ora por nós aqui, entregando esse nosso domingo, agradecendo. Tá legal. Oi? Não, pode ir. É só um aviso. Um aviso. A nossa classe Dia a Dia com Jesus é uma classe que é semestral para alguns, mas ela é constante para outros. A gente já sabe disso. Vocês que adentraram nessa classe desse semestre estão à vontade para ir no domingo de manhã para outra classe do Zoom ou não continuar no nosso grupo do dia a dia. Aí é o grupo que aí é outra coisa. Entendeu? São duas partes. A classe Dia a Dia com Jesus para vocês, tecnicamente, terminou. Para alguns. Para outros, não. Continua. Vocês entenderam? Aí vocês ficam à vontade para ir para outra classe do domingo. Porém, se vocês quiserem continuar no grupo do Dia a Dia com Jesus, vocês vão ser muito bem-vindos. Muito bem-vindos, tá? Mas para o pessoal da comunidade, o grupo continua, a classe continua. É isso que eu quero frisar para vocês. Dona Regina, aqui tem o Diego, Dona Regina e a Gleice, tem a Maria, aquela senhora também, que eu esqueci o nome. Maria Inês Gafas. Embora só ratificando aí,
ratificando o que o pastor Henrique dizendo, as classes estão abertas, né, para a Betânia. Claro que a liderança da escola bíblica tem uma recomendação, né, de preparo, tem algumas classes que exigem que a pessoa tenha alguns pré-requisitos de outras classes, mas todo membro da Betânia é aberto para todas as classes da Betânia, né? E o grupo do WhatsApp, aí que foi uma novidade, ele continua, né, pastor Henrique, assim, porque é uma comunhão. Agora, hoje está encerrado o semestre da classe Dia a Dia com Jesus. Amém. Nós também queremos agradecer, né, antes de orar, rapidinho. Sei que a gente está com o tempo estourado. Porque, por exemplo, a gente está 1 ano e meio na igreja, né? Na Betânia, né? Aliás. E, assim, os 2 primeiros grupos de escola dominical, né, que a gente participou, foram o Conexão e o Vida Plena, né? Que são os primeiros que a gente precisa fazer quando a gente entra na Betânia. A gente fez logo assim que a gente entrou. E, enfim, então, o primeiro, realmente, grupo de escola dominical... posteriormente a isso, foram de vocês. Então, a gente gostou muito, participamos. Embora a gente sempre entrou na aula, assim, pela metade, né? Vamos dizer assim, por causa do culto lá na igreja de manhã, e ter que vir e ainda chegar em casa, enfim. A gente quer agradecer, a gente aprendeu muito aí com a convivência de vocês, com as falas de vocês, enfim, com tudo que vocês proporcionaram para a gente aí, as aulas, os professores, tá bom? Legal, a gente é muito Diego. grato. Obrigado. Então, vamos orar. Deus, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é grande, porque o Senhor misericórdia dura para sempre, Deus. Nós queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, Pai, pelas nossas falhas, por tudo aquilo que nós fizemos, Deus, que não foi de acordo com a sua vontade, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar, Pai amado, a lembrarmos, Pai, de tudo aquilo que nós aprendemos aqui e botarmos em prática, Pai amado, tudo aquilo que nós aprendemos para a nossa vida, Pai. Que o Senhor nos dê um bom domingo, Deus amado, que o Senhor nos prepare para o culto logo de mais à noite. Deus, que o Senhor continue falando nos nossos corações, na nossa mente, Deus. Que o Senhor nos ajude a continuar, Pai amado, com essa sede de aprender mais de Ti cada dia mais. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos, agradecidos por tudo. Amém. Obrigado, gente. Amém. Amém. Bom domingo, pastor Henrique, Leon, irmãs, Amém. irmãos. Bom domingo a Semana todos. Amém. abençoada, viu? Bom Até domingo breve. a Boa todos semana. também. Deus abençoe a todos. Obrigado, André Iglesias, pelas palavras. Tchau, Regina Nem Sérgio. nada, que isso. Eu que Ah, agradeço aos irmãos. obrigada. Obrigada por Amém. tudo. Melhoras, tá, Regina Sérgio? Obrigada.